Eu vou falar para você, eu vou falar com vocês, ou quero tentar desenvolver esse tema, que está em Isaías capítulo 6, verso 1 ao 8. Eu montei um estudo bem legal e sobre a boca é o termômetro da alma. Meu Deus. Vocês já ouviram falar? Vocês já ouviram falar? Atenção às fuxiqueiras de plantão. É pra vocês aí. Você é uma tramelenta, dona Fran. Dona Fran, a dona Fran, tem dia que ela começa, fala, calma, irmã. Isaías 6, do 1 ao 8. Mas me diga uma mulher que não gosta de falar. Não. Mulher que é tramelenta, até a gente suporta. Agora, ruim é homem fuxiqueiro, né? Homem fuxiqueiro é feio demais. Homem fifi? Fifi é o termo? Mas tem muito. Ah, mas vai tomar banho, né? Se chega um homem fifi aí, eu já falo pra ele, viu? Ô, cria jeito. Não. São pior que mulher. O homem, quando ele invade o campo feminino de qualquer atividade, ele se torna pior que a mulher. O homem vaidoso, ele é pior que uma mulher vaidosa. O homem fuxiqueiro é pior que uma mulher fuxiqueira. Eu não sei por quê. Então, assim, atenção homens, né? Segurem a onda de vocês. Mas vamos lá. Vocês sabem que os olhos são a janela da alma. Os olhos são a janela da alma. Eu, como pastor, por muitos anos, eu sabia quando os crentes tinham pecado. Só de olhar nos olhos deles. Parece... Não, sabe, parece que perde o brilho. É bem interessante essa percepção. Quando o filho faz alguma coisa, o filho vem para casa, a mãe olha, o pai olha e fala assim, o que você fez? Mas o pastor, em relação às ovelhas, a ovelha chegou, você olha para ele, você percebe que perde o brilho. É um negócio interessante. Os olhos são, de fato, a janela da alma. Agora, a boca é o termômetro da alma. Você sabe se a alma está fria ou se a alma está quente pela forma com que a pessoa dirige a sua fala. Né? Vamos ler Isaías, depois a gente vai para lá. Isaías 6, verso 1 ao 8. No ano da morte do rei Uzias, Isaías está relatando, então está em primeira pessoa, tá? No ano da morte do rei Uzias, eu, Isaías, né, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Que toda a terra esteja cheia da glória do Senhor. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto é extraordinário, não é? Ele é extraordinário. Ele começa exatamente com isso, né? Com Isaías declarando que ele era um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo que tinha lábios impuros. Então, para a gente tentar entender de uma forma melhor, vamos tirar essa frase lábios impuros e um povo de lábios impuros e vamos colocar, ai meu Deus, eu sou um pecador e habito no meio de um povo pecador. Não é? Então ele tá confessando a sua condição de pecador, entendendo que ele iria morrer, ele falou, meus olhos viram o rei, eu vou morrer. Ai de mim, tô frito. Eu sou um pecador, tô na presença. Eu tive essa experiência, eu contei para vocês uma vez lá em Alagoas, que eu fui pregar no congresso de intercessão, que foi esse ano, eu fui de novo, foi um outro ano, e a pastora Elísia, ela fez um ato profético, ela colocou um tapete vermelho no salão de eventos, um salão grande, e ela falou, irmãos, nós vamos convidar o rei para entrar, o rei Jesus, Yeshua HaMashiach, o rei,
Ele vai entrar por aqui. Então, irmãos que estão do lado de cá, fiquem de frente pro tapete vermelho, que era bem no corredor. Irmãos que estão do lado de lá, fiquem de frente. E eu pensei que era um ato profético, ou que era um teatro, porque esses congressos têm muita dança, muito teatro. Eu pensei que ia entrar um magrão, vestido de Jesus, ia sentar num trono que eles montaram no altar, e tá tudo bem. Esse ano elas fizeram dança, uma se vestiu de Débora, uma se vestiu de Esther, outra de Noemi, outra de Raquel, Ruth. É normal. Aí eu fiquei no meu canto assim, né? Olhando para a porta do salão de eventos, de pé, do jeito que eu tô, olhando para lá, respeitosamente, esperando o irmão entrar. Não entrava ninguém. E não entrava ninguém. Aí a pastora falou assim: meu rei, meu senhor, meu amado Yeshua, entre, passe no nosso meio e sente no trono das nossas vidas. Quando ela falou isso, começou a me dar um desespero, um pânico. Porque eu estava esperando alguém entrar na porta, eu já não achava mais que era um irmão que ia entrar. Eu já comecei a achar que Jesus ia entrar. Começou a me dar um desespero. Eu era o pregador, o cara que veio de fora, o cara que estava no cartaz. E eu comecei a pensar, meu Deus do céu, Jesus vai entrar aqui, eu sou um pecador. E como é que eu vou conseguir olhar para Jesus? Aí eu me ajoelhei, comecei a orar, e comecei a chorar. Aí eu tentava disfarçar que eu estava chorando, porque na minha cabeça, estava todo mundo me olhando e dizendo, ó o pregador ali, ó, tá chorando, ó. Deve ter pecado escondido, o pregador tá ajoelhado, chorando. E eu tentando esconder. Uma hora eu dei uma respirada assim, limpei o olho, olhei. Tinha 1000 pessoas ajoelhadas chorando. Só com uma frase, Jesus, entra no nosso meio e toma lugar no trono do nosso coração. É assustador você imaginar que você está de fato na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A gente leva muito no... Vamos pra igreja, sabe? Tipo assim, ó, vamos lá. Acorda de manhã, vamos pra academia? Vamos. Aí volta pra casa, toma um banho. Vamos no mercado? Aí vai no mercado. Aí compra uma carne, faz um almoço. Vamos lá na empresa? Vamos lá na empresa. Aí sai daí. Vamos lá na igreja? Aí vai na igreja. Daí vê os irmãos. Vamos comer um pastel. A gente coloca a igreja no mesmo patamar de tudo, da academia. É um ato social, é um ambiente social, é um nicho comunitário, é um grupo. A gente não dá importância para a igreja como de fato ela tem. Talvez erro meu como pastor, erro dos pastores, trato a igreja como um comércio, trato a igreja como um clube. Provavelmente é erro nosso, sim. Mas a gente não sacraliza a reunião. E o culto ele tem que ser sacro. Ele tem que ser santo. O culto tem que ser sagrado. E por nós não sacralizarmos a reunião, as pessoas vêm para o culto como se estivessem indo para a academia. E algumas mulheres, algumas igrejas vão com a roupa como se estivessem indo para a academia mesmo. Sai da academia para a igreja. Eu já falei para vocês, tem lá no Rio de Janeiro a irmã de colanzinho com um cachorrinho no colo querendo entrar na igreja, né? Faça-me favor, que é absurdo. Mas, enfim. Então, quando Isaías teve essa experiência, eu já tive essa experiência. Claro que, obviamente, que não como o de Isaías. Possivelmente 0,0001% do que Isaías teve, mas eu senti na pele o pânico, o pavor de você saber quem você é e você ter a possibilidade de por aquela porta Jesus entrar. E entrar Jesus e você falar, nossa, eu pensei que era um magrão, mas é Jesus mesmo. O que eu vou falar para ele? Eu já sonhei, você já deve ter tido sonhos com Cristo. Já sonhei que eu estava em ambientes, Jesus chegou e Jesus falou, e aí? Eu não sabia responder. Eu vou falar o que pro senhor? O senhor é Deus, o que eu vou falar? Alguém já perguntou para mim, jovens, às vezes a gente faz o Carlos Ribas Responde nas igrejas, que o pessoal gosta muito desse programa lá do meu canal do YouTube, aí eles fazem, pô, você vai estar aí, faz um Carlos Ribas Responde com os jovens ou com os irmãos. E teve um jovem que perguntou, se o senhor se encontrasse com Jesus hoje, o que o senhor perguntaria para Jesus? E eu por muitos anos não sabia o que responder. Eu acho que hoje eu perguntaria, como é que eu estou indo? Tá dando certo o senhor ter morrido por mim na cruz? Eu acho que eu perguntaria isso, entendeu? Com muito, muito medo da resposta dele. Então, quando Isaías encontrou a presença, veja a presença, a voz dele falou, tremeu a estrutura do templo. Veio uma fumaça que cobriu tudo. Um estrondo como de um trovão.
Ele disse, tô lascado. Por quê? Porque eu sou um pecador vivo no meio de um... Sabe? E aí que tá o grande lance que a gente estava falando. O que impulsiona essa fala de Isaías? É mais ou menos isso. A minha alma é fria. Por isso que eu disse que a boca é o termômetro da alma. Porque se o meu lábio é impuro e eu habito no meio de um povo de lábios puros, então eu realmente estou fora do contexto. Concordam comigo? Um cara que fala palavrão, mas no meio de todo mundo que não fala palavrão. Pô, esse cara é uma mancha nesse contexto. Mas Isaías falou, eu já estou naquele contexto de que, todo mundo faz, eu faço também. Que é o que acontece hoje. Pô, tu bebe, irmão, tu não é crente. Mas todo mundo na minha igreja bebe, o pastor bebe. Eu sou um impuro no meio de impuros. Só que a questão não é essa. A questão é que o Senhor não vai julgar um grupo, o Senhor não julga o coletivo. O Senhor julga na individualidade. A Bíblia fala que 2 estarão numa cama, marido e mulher. Um será levado, o outro ficará. Mas, Senhor, eu e ela somos uma só carne. Para o convívio matrimonial, meu irmão. Mas para a salvação, você e você. Então, Deus não julga o coletivo. Mas eu estava naquela igreja e todo mundo fazia errado e eu fui levado a fazer errado. A culpa é do pastor. Isaías falou, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, mas quem vai morrer sou eu. Depois o Senhor vai lá e julga cada um. Mas eu estou preocupado comigo. Esse é o grande lance. Não transfira a sua fraqueza, o seu pecado e a sua incompetência cristã, porque você tem um pastor incompetente, porque você tem um pastor pecador. Se eu estou numa igreja sentado e o meu pastor é pecador, eu vou procurar outra igreja. Eu não sou religioso desse nível, né? Nasci católico, vou morrer católico, ou nasci assembleano, vou morrer assembleano, ou nasci batista, vou morrer batista. Eu não. Eu sou crente em Jesus, e se eu tiver que mudar de igreja, eu continuo sendo crente lá. E se eu for morar num país que só tem a igreja do Evangelho Universal, a Igreja Universal do Reino de Deus, só tem essa igreja, eu vou congregar lá na Igreja Universal do Reino de Deus. E vou continuar sendo o melhor crente que eu possa ser. Mas eu vou fazer o quê? Eu só tenho essa igreja. Na China, não pode igreja. É num bueiro. Eu vou ser crente na igreja do bueiro. Vou entrar igual um rato lá, pelos esgotos, para poder fazer parte do corpo de Cristo. Porque não é o ambiente que me faz. Então é isso que Isaías disse. E aí que está o grande lance da boca ser o termômetro da alma, porque a boca fala... Mateus 12, 34. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas se vocês são maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Palavras do Senhor Jesus. Então você vê aquela pessoa falando malícia, porque o coração dele é cheio de malícia. A gente vê, né, uns vídeos na internet virou até corte, virou até meme, da pregadora falando palavrão no meio da mensagem, né? Falando uma palavra parecida com baralho, mas não é baralho. Entendeu? Imagina, uma mulher. Que classe dessa mulher. Que finesse. Não é? Adianta de saia, de cabelão, falando palavrão. Mas de onde vem esse palavrão? Porque ela fala esse palavrão na vida dela. Ela habita com um homem que fala esse palavrão, os filhos dela devem falar esse palavrão, os vizinhos devem falar esse palavrão, os primos, os tios. Só que daí no púlpito, aquilo ali é uma personagem. Mas ela, de verdade, é a pessoa que fala palavrão. Porque a Bíblia, Jesus diz isso. A boca fala o que o coração transborda, o que está cheio o coração. E eu conheço muitos pastores, infelizmente, eu não gostaria de conhecê-los, mas infelizmente, que são uma personagem no púlpito e que são um ser humano desprezível fora do púlpito. E esse é um problema. Porque é um problema duplo. O primeiro problema é porque ele engana os incautos. A pessoa que é incauta, que é inocente, ela vê um pregador bem posturado, bem vestido, orando em línguas, articulado, vai dizer, ele é uma bênção. Mas é um personagem. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que ele tem uma vida dupla. E tem gente que quando conhecer essa pessoa, vai achar que é normal ter uma vida dupla. Tá? Eu vi esse dia atrás um rapaz falando uma coisa que é interessante, mas quando ele falou isso, que eu vou falar pra vocês, eu pensei do outro lado, eu virei a fita, assim, eu falei, eu vou ver o lado B dessa história. Ele diz, sabe por que muitos crentes se decepcionam com pastores, com igreja e saem da igreja? Porque eles são chamados para cargos de liderança. Daí eu fiquei ouvindo, eu falei, interessante, deixa eu terminar, deixa eu ver aonde que ele quer chegar. Porque ele é o crente da igreja. Aí eu pego o tio Ito
e chama ele para um cargo de liderança. Agora você é o secretário da igreja, agora você é o tesoureiro da igreja. Aí o Ito começa a andar com o Carlos. E o Ito começa a ver que o Carlos é um pecador. E aí, como ele tinha uma expectativa de que eu sou um homem santo, e ele vem para um cargo próximo, ele sai daquela esfera do misticismo gospel, né? O meu pastor é o anjo da igreja. O meu pastor, ele é um semideus. Aí ele vem para a realidade, vê que esse pastor fala palavrão, que esse pastor compra e não paga, que ele briga com a mulher, que não sei o quê. Ele se decepciona e sai da igreja. Aí eu fiquei pensando, o que ele estava fazendo? Ele estava culpando as pessoas, né? Quando você vai para um cargo de liderança, irmão, você tem que entender que o teu pastor também é um ser humano, que ele também erra. Tá tudo bem. Só que eu, como pastor, não vou usar esse argumento para me defender, porque Paulo não usou esse argumento. Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o que Paulo falou? Maldito o homem que habita em mim. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Por isso eu reduzo o meu corpo à servidão e me esmurro a mim mesmo. Paulo ficava doido, ficava dando soco nele mesmo, de raiva do corpo dele, por ser um corpo pecador, porque o nosso corpo age no pecado, mas o nosso espírito está em Deus. Então o homem de Deus, ele não vai tentar normatizar, eu sou pastor, mas eu também sou homem, eu sou pastor, mas também tenho fraqueza, eu sou pastor. Não, ele vai lutar contra isso, ele vai condenar isso. Ele vai condenar isso e ele vai lutar contra isso para que ele possa ser um exemplo para a igreja. Não vai fazer com que normatize a conduta errada. Então, por que eu entendo que a boca é o termômetro da alma? Porque, irmãos, a forma com que eu me dirijo às pessoas, ela é a expressão daquilo que está dentro de mim. Não é? Como a gente estava falando antes ali do começar o estudo com o tio Ito, né? Às vezes eu falo uma verdade para as pessoas se ofendem. Mas se analisar na frieza do raciocínio, era só uma verdade. É que as pessoas estão tão acostumadas com a massagem no ego e com a mentira, que quando alguém fala a verdade ela dói. Ela é agressiva. A verdade só é boa para quem fala. Para quem ouve, ela é ruim. A verdade é ruim para mim. Quando alguém fala a verdade para mim, ela é ruim. Mas ela é a verdade. Eu não sei se um dia com um mecânico da bike, né? Eu troquei uma peça da minha bicicleta, uma peça cara. E aí eu andei 8 meses, e aí a peça apresentou defeito, eu perguntei para ele, faz menos de um ano, não tem garantia? Ele falou, não, essa peça tem uma quilometragem. E você, nesses últimos 8 meses, você andou o dobro da quilometragem que a peça aguenta. Daí eu falei, cara, mas não tem como você trocar? Ele falou, não, você quer? Vamos fazer o seguinte, eu boto uma peça dessa, tu coloca a tua bicicleta na parede, pendurada, vai durar 5 anos. Aí a Francine falou, credo, que grosseiro, nunca mais traga a sua bicicleta aqui. E eu olhei pra Francine e falei, mas ele falou a verdade. Mas tem 1000 maneiras de falar essa frase. Eu falei, mas as 1000, se não for a verdade, não serve. Essa é a verdade. A peça aguenta 300 km. Eu andei 800, tem que trocar. Tu não quer que gaste a peça que anda 300? Pendura tua bicicleta na parede, com a peça nova, não vai gastar. Ele só fala a verdade. Eu não me ofendo com a verdade. É só a verdade. Eu me constranjo com a verdade. Eu me envergonho com a verdade. Quando alguém chega pra mim e fala uma coisa dura e eu sei que ele tá falando a verdade, eu falo, meu Deus. Quando é você. Quando você tem razão, eu disfarço. Porque a nossa alma, ou ela tá quente ou ela tá fria. Ou ela tá quente ou ela tá fria. E sabe como que ela esfria? Quando você tá no meio de um povo frio. Imagine um braseiro. Eu gosto demais dessa ilustração. Um braseiro de um churrasco, virou a churrasqueira de metal ali, ficou toda aquela brasa incandescente. Você consegue com a sua mão ir lá e pegar uma brasa? Pegar um carvão? O que vai acontecer? Ninguém te toca. Se você é aquele carvão ali, naquele braseiro, ninguém te toca. Mas vem alguém com uma tenaz, ou com uma pinça, como a gente leu, né? O anjo. Consegue pegar, né? Mas vamos supor que não é o anjo, vamos supor que é o demônio que fez isso. Pegou aquela brasa incandescente dali e colocou ela aqui na grama. O que vai acontecer rapidamente? Ela vai esfriar, vai apagar e alguém vai conseguir pegar com a própria mão? Vai. E eu posso pegar e entregar para cada um de vocês. E todos vocês vão conseguir manipular. E quando vocês olharem para a mão de vocês, todos vocês se sujaram. Porque aquele que um dia foi aceso e vivo, quando ele esfria, ele suja tudo ao redor. Ele corrompe a palavra que ele aprendeu. O crente desviado é pior que o ímpio. Porque o ímpio é ímpio porque não tem conhecimento.
Ele não alcançou a verdade. Mas o crente desviado, ele quer distorcer a Bíblia, ele quer inventar manobras para dizer que... Tem um cara, um querido, né? Eu oro a Deus que ele possa se converter de novo, ou se converter de verdade. Ele era um personagem da internet, pastorzão. Ele tinha um canal no YouTube, ele fazia sketches engraçadas, ele é baixista e tal. O que acontece? Se desviou, aí virou tudo, né? Virou maconheiro, virou gay, virou tudo. E aí ele faz umas entrevistas com os caras para ir contra a Bíblia. Ai, porque a igreja me feriu. Mas vai tomar banho. Que tipo de homem tu é que a igreja conseguiu te ferir? Você entendeu? Eu tava vendo a entrevista do Zé Bruno do Resgate. É um querido. Aí o título da entrevista é Fui ferido pela igreja. Gente, ninguém que é santo consegue ser ferido pela igreja. E eu vou explicar o porquê. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a pedra angular. A pedra principal, a de esquina, que os construtores rejeitaram. Os que rejeitaram, todo aquele que cair sobre ela será despedaçado. Mas os que se aceitaram nunca serão despedaçados. Se a igreja me machucou, é porque eu nunca fui o cara que aceitou Jesus de verdade. Eu nunca aceitei na plenitude. Eu aceitei com ressalvas. Não, eu quero ser crente, mas eu quero continuar com meus pecadinhos escondidos aqui. Não, eu quero ir na igreja, mas eu quero fazer do meu jeito. Ah, não sei, entendeu? É isso. É tipo Black Friday evangélico. É tipo, né? Tem igreja que está falando, nessa Black Friday, o dízimo 7%. Venha para minha igreja. 30% off. 30% off no dízimo. Esse mês. Entendeu? Em vez de você entregar 10%, você entrega 7%. É isso, gente. Quando você começa a andar com gente fria, você normaliza e normatiza tudo que é frio e você começa a achar que está tudo normal. Até que você tenha um encontro com Deus. Quem que acende esse braseiro todo? O Senhor. É o ter... Entenderam? Os lábios é o termômetro. Aí vamos lá. Eu vou lá e pego um crente missionário aqui, com uma tenaz, pego uma brasa viva e levo e coloco do ladinho daquela que é um carvão, que tá frio. Qual que é a chance dessa brasa viva, incandescente, acender a outra? Nenhuma. A maior chance é que a outra esfrie essa. A outra tem 2 carvões ali. E se um por um, for saindo de lá, indo ali, um por um, vai apagando. Qual que é o segredo? O segredo é carregar esse cara de volta para o fogo. Foi o que aconteceu com Isaías. Onde que Isaías estava? No meio de um povo de lábios impuros. Ele estava lá, nos caras que eram frios. O Senhor pegou ele e colocou ele aonde? Onde o fogo estava queimando, onde a voz era forte como um trovão, onde os umbrais estavam tremendo, onde tinha fumaça dentro do templo. E um anjo veio e tocou nos lábios dele e disse, você está perdoado. Esse é o grande lance, sabe? Não adianta você, Carla, vir aqui, receber o fogo do Espírito Santo, da palavra, e levar lá para tua casa e achar que você vai acender alguém lá. Não vai. Você tem que trazer esse pessoal aqui. Às vezes a gente tem essa visão. Não, eu vou na igreja, eu recebo de Deus, eu oro, aí eu levo para minha casa. Sinto muito. A brasa, ou melhor, o carvão só volta a ser brasa quando eu coloco ele dentro do braseiro. Os outros vão encandecê-lo e mantê-lo quente. Caso contrário, você vai desistir. Você vai tentar uma vez, 2, 3, 1 ano, você vai desistir. Vai chegar uma hora que você vai falar, quanto mais eu vou na igreja, mais meu filho se droga. Quanto mais eu vou na igreja, mais meu marido me trai. Quanto mais eu vou na igreja, mais a minha filha está bebendo. Quanto mais eu vou na igreja, mais minha esposa faz coisa errada. Eu vou desistir. Aí aquela brasa viva virou outro carvão. Já tinha um carvão, virou outro carvão. Primeira percepção de Isaías foi declarar quem ele era. Deus só cura o que nós declaramos. Deus só resolve o problema quando você declara qual é o problema. Senhor, eu sou um mentiroso. Ele vai trabalhar a mentira no seu coração. Senhor, eu sou um adulto. Ele vai trabalhar a infidelidade. Senhor, eu sou um ladrão. Eu estou roubando a minha empresa. Ele vai trabalhar o roubo. Você entendeu? Orar e falar assim, Senhor, eu tenho uma fraqueza. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Igual o menino que estudava no seminário comigo, que ele colocava uma lista na cabeceira da cama, assim, com todos os pecados. Ele ia orar e ele falava, Senhor, apontava para a lista, assim, ó. Tinha tanto pecado, o menino era tão pecador que ele não tinha coragem de ficar falando para Deus. Ele escrevia uma lista dos pecados dele, ele apontava, Senhor, tá ali os meus pecados. Não funciona. Você tem que nominar. Pecado tem nome, sobrenome. Pecado tem começo, tem meio, precisa ter fim.
Pecado é uma circunstância da sua vida que, se você não abandona, ele vai te apodrecer os ossos. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aquele que guarda o pecado apodrece os ossos. A pessoa começa a apodrecer por dentro porque ele tem pecado oculto. E a vida se torna pesada, difícil, porque ele é um doente. Porque ele só poderia ter confessado. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, confessa para Deus e deixa, alcança a misericórdia. Lamentações de Jeremias: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e essa é a razão pela qual nós não somos consumidos. Tiago, irmão de Jesus, apóstolo Tiago, ele diz que orai uns pelos outros e confessai mutuamente os vossos pecados, para serdes curados. Eu confesso para Deus, sou perdoado, já não vou mais para o inferno, mas ainda tem aquela dor no coração, aquele peso, aquele trauma. Aí eu vou lá e converso com o pastor: pastor, eu queria confessar um pecado. Confessa, meu filho. Se eu confio no pastor, que hoje em dia, infelizmente, pastor, homem de Deus mesmo, às vezes uma irmã, né, vai confessar para a mulher do pastor: me ajuda em oração, eu estou passando por isso, para ser curado. O que é esse ato? Sair do meio do povo de lábios impuros. Sair do meio do povo pecador. Eu não quero ser como eles. Eu não quero ir para o mesmo lugar que eles estão indo. Eu preciso ser salvo. Então Deus só cura o que nós declaramos para Ele. Deus não cura o que nós fingimos que não existe. Já aconteceu com você? Com certeza. Do pastor tá falando alguma coisa, ou aqui no estudo eu falando alguma coisa, e você tá passando por isso e você fazer assim, ó. É a Mara. É o Ayrton. É a Carla. É a... Não é? Não, sou eu. Eu preciso aprender com aquilo que eu ensino. Eu preciso. Tem pregação que eu luto e reluto com Deus para poder pregar, porque eu sei que aquela pregação fala comigo. E aí eu falo assim: Deus, eu vou ficar falando dos meus erros para os outros? Deus, meu filho, você nem sabe. Só fala. Porque quando você está falando, você está sendo curado. Quando você está trabalhando para mim, eu estou trabalhando em você. Isso acontece com a gente. A cura vem quando nós confessamos. Tiago, capítulo 3, verso 9, verso 10. Olha o que Tiago fala. Com ela, com a língua, com a boca, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por isso que nós percebemos a pessoa. Agora, quando tem gente, né? Tem gente que eu falo assim: irmão, aquele cara lá, né? Ele fala assim: irmão, mas misericórdia, não é? Não, eu vejo a Francine é assim. Eu falo: aquele cara lá, para que Deus pese a mão. Eu falo assim: não, vamos orar para que ele possa mudar o caráter. Eu falo: a boca tá boa, né? O dia que a Francine fala alguma coisa, eu já olho pro Mateus e falo: eita, a alma tá fria. Porque é o termômetro. Porque normalmente ela é o oposto. Normalmente ela é: não, mas veja bem, de repente ele tá mal, não sei o que tal. Nós precisamos aprender a ser assim. Pra gente orar, irmãos, e encerrar, abram a Bíblia de vocês em Salmo 141, verso 3. Queria que vocês anotassem esse versículo. 141, verso 3. Olha o que diz. Aí, ó. Quem que foi que falou aí? Salmo 141, verso 3. Quem achou? Quem pode ler aí para nós? Lê, tio Ito. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Isso. Guarda a porta dos meus lábios. Põe, ó Senhor, uma guarda da minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Numa tradução ou numa explicação bem simples, 141, 3. Numa explicação bem simples: Senhor, coloca um anjo diante da minha boca. Quando eu for falar uma besteira, que esse anjo feche a minha boca. Entendeu? Tudo que eu vou falar para vocês está passando primeiro por um anjo. Então, se eu for falar uma besteira, vai ferir o mensageiro de Deus. Palavra anjo, no hebraico, malak, mensageiro. Então, é como se fosse um filtro
de pureza para esse anjo me dedurar lá para Deus. Deus é onisciente, ele sabe tudo. Mas é uma forma de explicar. Eu falei toda palavra que eu falo, passa por esse anjo, e o anjo dá um grito lá pro céu. Falou, ó, o que ele falou aqui. Tem uns anjos aí que já estão sem pena já. Não sei se anjo tem pena. Não sei se tem pena. Tem uns que estão pedindo socorro. Tem uns anjos que já estão pedindo para... Troca tudo. Sabia que na Universal tem um culto que eles trocam um anjo? Que se está acontecendo muita coisa errada na vida do cara vai lá e troca o anjo. Deve dar uma oferta lá e troca o anjo. Vamos ter que passar lá na Universal essa semana, irmão. Chegar lá pro pastor e falar, pastor, quanto que é a oferta para trocar o anjo? É R$1.000. Se eu trouxer um grupeto aqui, se eu trouxer umas 30 pessoas, a gente consegue diminuir esse valor? Se o pastor falar que sim, eu mando no grupo lá uma mensagem para vocês. Pessoal, ó, 4 da tarde na Universal ali perto da minha casa. Todo mundo já vem de roupa branca já, que para trocar o anjo acho que tem que ter uma roupinha diferente. Não sei. Então, o que eu... Você vai, ô... Irmã, você vai? Vai, vamos com a gente. Chega amanhã, tá a Irmã na porta da Universal, não vai ninguém lá. Ó, se alguém tá assistindo aqui e é da Universal, eu amo vocês, a igreja de vocês, eu brinco, mas eu gosto da igreja. Eu acho que a Universal faz muita coisa que a gente não faz. Né? Tem, na minha opinião, tem desvios teológicos por conta da teologia que eles utilizam, aqui eu tô falando como teólogo, no meu consentimento, é uma teologia ruim da Igreja Universal, uma teologia ruim. Mas eles, como igreja, como instituição cristã, eles fazem coisas que nenhuma outra igreja faz. Ficam abertos 24 horas, quase. Qualquer sofredor que passar na frente de qualquer uma das nossas igrejas vai estar fechada no meio da semana. Pode passar numa Universal, a igreja está aberta, tem um pastor lá para receber. Pode passar lá, entendeu? Então, assim, a gente fala, mas eu acho injusto a gente falar mal de alguém que a gente não faz metade do que ele faz. Eu acho injusto. Então, assim, eu brinco, mas eu respeito muito, enfim. E aí, vamos lá, então. Ter que se justificar por uma besteira, né? Mas eu preciso me justificar porque seria injusto se eu falasse mal da igreja. Salmo 141, 3. Põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. O que é exatamente isso? É o que nós lemos em Isaías 6, verso 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. O que é essa brasa? Vamos lembrar? Agora que é bom saber hebraico. Por quê? Verso 2 de Isaías 6. Isaías 6, verso 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voava. O que é a palavra hebraica para serafim? Saraf. E o que é saraf em hebraico? Abraseado. Em brasa. Entenderam? Aí o anjo veio e tocou nele. Essa brasa viva do altar, na verdade, é o que o salmista diz. Põe um anjo na frente da minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. É o que nós precisamos pedir a Deus. Senhor, aquele serafim que saiu do trono de Deus, tocou em Isaías, aquele anjo que o salmista pediu lá no Salmo 141, é o que eu preciso. Eu preciso que os meus lábios sejam tocados pelo Senhor para purificar a minha vida e aquecer a minha alma. Porque eu não quero ter o costume que o povo tem. Para mim é mais fácil, tá? Porque eu sou pastor e 99% de qualquer atividade minha está relacionada ao evangelho. Mas vocês que trabalham numa empresa, vocês que dão aula, vocês que trabalham num órgão público com pessoas de outra fé ou que não têm fé, vocês estão ouvindo o tempo todo ladainha, besteira, piada racista, piada besteirenta. Vocês estão ouvindo palavrão, isso está entrando no cérebro de vocês o tempo todo. E às vezes vocês estão contaminados com isso. Contaminados com isso. Aí a oração do Salmo 141. Senhor, coloca um guarda na porta da minha boca. Toca com uma brasa viva do altar. Não me deixa ser como eles. Porque eu habito, eu trabalho, eu estudo. Moro numa casa. Às vezes o cara é o primeiro crente de uma família. Todo mundo é ímpio naquela casa. Ele chega em casa, tem cheio de cigarro, tem bebida na mesa, tem filme pornográfico, não é filme pornográfico de antigamente, na nossa época, que tinha uma distinção, né? Era o filme normal e o filme... Hoje vai assistir... Qual que é eu fui pregar numa igreja no Rio de Janeiro, aí fiquei hospedado na casa do filho da pastora. E a esposa, e o bebezinho. E tava o cunhado, e o cunhado era desviado, que era o outro filho da pastora, estava desviado.
E aí ficou em casa, a gente foi pro culto. A gente voltou, ele estava assistindo uma série, eu acho que é Vikings, que não é para ser um filme sexualizado, né? A gente entrou na casa, tinha um cara, não posso falar a palavra porque vai pro YouTube, forçando uma mulher que estava nua no filme. Era um ato de, vocês entenderam, de abuso da mulher. E o cara assistindo na casa do pastor lá, do filho da pastora. E eu cheguei lá, eu falei, opa, paz do Senhor. Aquele cheiro de maconha. Pô, você mora numa casa, tem um maconheiro, o cara assiste filme, tem mulher nua no filme, cena de sexo quase que explícito. Você vive nesse povo, você tem que orar para Deus e falar, Senhor, eu vivo num povo, no meio de um povo de lábios impuros. Eu não quero ser assim. A mulher que é casada com o marido ímpio, eu não quero ser como ele. O menino que é crente e os pais não são, eu não quero ser como eles. A menina que foi abusada, eu não quero ser como aquele cara que me abusou, ou aquela família que me abandonou, ou aquele homem que me agrediu. Eu não quero. Senhor, toca com a brasa viva nos meus lábios. E aí, verso 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que essa brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Agora o verso 8, a gente encerra. Depois disto, então antes não tinha essa possibilidade. Estava com o lábio impuro, é um pecador. Não tinha essa possibilidade. Depois que houve esse toque de Deus sobre Isaías, sobre nós, depois disso, verso 8, ouvi a voz do Senhor que dizia. Até então, ele só ouviu os estrondos, viu os umbrais tremendo, a fumaça, serafins voando, era um ambiente espetacular. Depois que ele foi purificado, ele começou a distinguir audivelmente, verbalmente, a voz do Senhor. E qual foi a primeira frase que ele distinguiu de Deus? Deus dizendo, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele conseguiu ouvir Deus falando, eu preciso de alguém nessa terra. Aí Isaías levanta a mão e diz, eis-me aqui, envia-me a mim, agora eu posso ir. Se fosse, Senhor, se fosse 10 minutos atrás eu não podia, porque eu sou um homem, era um homem pecador que habitava no meio de pecadores. Mas agora eu estou purificado, Senhor, envia a mim. Isaías não falou, deixa eu me preparar um ano, deixa eu tirar um ano sabático. Não, ele falou o quê? Tô perdoado agora? Tá. Tô puro? Tá. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quanto tempo a gente perde, irmãos, com besteira. E Deus está precisando que você fale, eis-me aqui. Ou Deus está esperando que você fale, toca nos seus lábios. Aí depois, eis-me aqui. Vamos orar. Amém ou não amém? Eita! Eu estou vendo os balõezinhos em cima da cabeça de vocês. Deus está me dando uma visão. Uns balõezinhos igual a história em quadrinho, que tem aquele balãozinho do pensamento. Vocês estão bem assim, nossa, meu Deus do céu. Sabe se eu estou preocupado demais com a minha vida, esqueci de Deus, ó. Amém, não importa. Só vamos orar assim, Senhor, toque em mim e me purifica, amém? Fique de pé, por favor. Deus, nós te louvamos pela palavra verdadeira, palavra boa que nos liberta e nos transforma. Muito obrigado, Senhor. Da mesma forma que Isaías viu a tua glória no templo, ele só viu a tua glória porque ele foi levado até esse templo. Porque lá no meio do povo pecador de lábios impuros, ele não veria a glória de Deus. Assim nós andamos todo final de semana nas nossas igrejas, na terça-feira a gente vem aqui no hotel para estudar. Então nós estamos indo diante da majestade do Senhor e pedimos, Senhor, da mesma forma que Isaías reconheceu a sua humanidade, seu estado de pecado e pediu para o Senhor perdoar o seu pecado, purificá-lo, o medo que ele teve de morrer, e o Senhor tocou ele com uma brasa tirada do altar, um sarafe que tocou nele, assim que o Senhor também possa olhar para nós, Senhor Deus. Eu reconheço o meu estado de pecador. Eu peço perdão, Senhor. Quantas coisas eu erro, quantas palavras erradas eu falo. Me perdoa, Senhor Deus. Toca nos meus lábios, assim como o salmista disse em Salmo 141:3. Coloca um guarda à porta da minha boca, Senhor. Guarda os meus lábios para que eu não peque contra ti. Ajuda-me, Senhor, a não errar, meu Deus. Me ajuda. Para que quando eu ouvir a voz do Senhor dizendo a quem enviaremos, quem há de ir por nós, que eu esteja pronto e apto para dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero continuar dizendo isso todos os dias da minha vida, até a volta do Senhor, ou até a minha partida deste mundo. Eu quero continuar disponível a ti, Senhor.
todos os dias para te servir. Obrigado, Deus, por esse grupo tão precioso de estudos. Obrigado, Senhor. O Senhor tem sido tão bondoso conosco, que tem trazido palavras que estão alimentando o nosso coração e a nossa alma. E nós saímos hoje daqui com a nossa alma aquecida. Nós somos aquele carvão que talvez estivesse lá num cantinho frio, mas na terça-feira nós estamos aqui no braseiro, aquecidos, renovados, avivados para a honra e glória do teu nome. Faça isso, Senhor. Nos avive e nos envie entre as nações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?